Olá a todos que nos acompanham e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. É um prazer estar aqui de novo. A nossa missão neste programa, como nossa audiência já sabe, é extrair aquele conhecimento mais importante, sabe? De fontes bem complexas. Exato. Para quem quer aprender de uma forma mais rápida, mas sem perder a profundidade, né? Isso. E a nossa exploração de hoje nos leva a algumas das perguntas mais monumentais que o ser humano já fez, sobre a própria natureza do Ser Supremo. Os atributos de Deus. Precisamente. Qual é a diferença real, estrutural, entre o Criador e a criatura? Mas antes de começarmos, eu preciso deixar bem claro nossa base de estudo de hoje. Que é fenomenal, diga-se de passagem. Sim, o material que vamos explorar hoje é de autoria do presbítero Jotinha, baseado no livro Somos Todos Teólogos, de R.C. Sproul. Uma base excelente. Então nós temos esse desafio, né? Como podemos definir algo que é infinito? E por que filósofos gigantes tipo John Stuart Mill e o Bertrand Russell tropeçaram tanto ao tentar entender a origem de Deus? Olha, é um tema denso. E eu concordo que a complexidade assusta um pouco no início. Com certeza. Mas as fontes que temos hoje trazem respostas que são surpreendentemente lógicas para essas perguntas milenares. Não é só mistério, sabe? Tem uma estrutura muito racional por trás. Ok, vamos desvendar isso. O texto começa com uma analogia muito boa, a analogia da carteira de identidade. E isso ajuda muito a visualizar o conceito. Pois é. Quando a gente vai ao banco, por exemplo, descontar um cheque e o caixa mentalmente pede a nossa identidade, nós mostramos coisas como a nossa altura, a cor dos olhos, nossa idade, a cor do cabelo. Características que te definem. Exato. Isso define os nossos atributos humanos. Mas aí vem a pergunta central: como nós fazemos isso com Deus? Bom, a teologia faz isso analisando os atributos divinos. Coisas como a santidade dele, a imutabilidade, a infinitude. Mas para organizar essa identidade de Deus, por assim dizer, nós precisamos fazer uma grande divisão. Que seria a diferença entre atributos comunicáveis e incomunicáveis? Perfeito. E como funciona isso na prática? O texto usa um exemplo muito didático. Pensa no Centro de Prevenção e Controle de Doenças. O famoso CDC. Isso. Eles estudam doenças contagiosas, certo? Certo. E no jargão deles, especialmente em inglês, essas doenças contagiosas são chamadas de comunicáveis, porque elas são transferidas de uma pessoa para outra. Elas passam adiante. Exatamente. Da mesma forma, Deus transfere ou compartilha alguns atributos, os atributos comunicáveis, para as suas criaturas. E os incomunicáveis seriam o oposto. Sim. Os incomunicáveis pertencem única e exclusivamente a ele. Não há contágio, não há transferência. É só dele. O que nos leva a uma daquelas perguntas clássicas que o texto aborda. Aquela dúvida se Deus poderia criar um outro Deus. Ah, essa é uma ótima pergunta lógica. Sim, e a resposta do material é bem direta. Não. E a razão é puramente baseada nessa divisão de atributos. Pensa comigo. Se Deus criasse outro ser, o simples fato de ser criado faria desse novo ser uma criatura. E uma criatura é, por definição, dependente. Exato. Uma criatura não teria os atributos incomunicáveis, como a independência absoluta, a eternidade sem um começo ou a imutabilidade. Então, logicamente, seria apenas mais uma criatura, não Deus. É fascinante como a lógica trava essa possibilidade. Mas aí, avançando no material, eu confesso que fiquei surpreso quando li que Deus é descrito como um ser simples. Muitas pessoas estranham essa palavra nesse contexto. Sim, porque, poxa, como um ser infinito e supremo pode ser simples? Nós associamos simplicidade a algo básico. O que é fascinante aqui é entender o termo de forma teológica e não no uso cotidiano. Tá. Simples, nesse contexto estrutural, significa não composto de partes. Ah, entendi. Nós somos compostos de partes. Nós temos dedos, intestinos, pulmões. Se você tira uma parte, nós ficamos incompletos. Somos complexos mecanicamente falando. Isso. Deus não é complexo nesse sentido de ser um quebra-cabeça montado. A frase-chave da teologia para isso é:
Deus é seus atributos. Então não é que ele tem 10% de amor, 20% de justiça. De jeito nenhum. A simplicidade significa que os atributos dele definem uns aos outros, eles se fundem. A onipotência de Deus é sempre uma onipotência santa. E sempre imutável. Sim, a eternidade dele é onipotente. Ele é totalmente santo, totalmente onipotente e totalmente imutável. Tudo ao mesmo tempo e de forma indivisível. Isso é o que diferencia claramente Deus de qualquer criatura. Nós somos fragmentados nas nossas qualidades. Nós somos. Nós amamos no minuto e ficamos irados no outro. Deus é a totalidade das suas perfeições integralmente. E entender essa diferença nos prepara para o que eu achei a palavra mais interessante de todo o texto: aceidade. Essa é a grande palavra. Derivada do latim a-se, que significa de si mesmo. E essa é a diferença suprema que o texto aponta. É o atributo incomunicável por excelência. Porque nós somos derivados, né? Exatamente. Nós somos criaturas derivadas e dependentes. O material cita Atos 17, 28, que diz que nele vivemos e nos movemos e existimos. Dependemos dele desde a nossa primeira respiração. Se acabar o oxigênio agora, nós acabamos. Exato. Deus, porém, não precisa de nós e não precisa de nada para existir. Ele tem o poder de ser em si e de si mesmo. Essa é a aceidade. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o texto narra como foi justamente ao não entender essa aceidade que grandes filósofos cometeram erros históricos. É o famoso debate sobre o argumento cosmológico. Isso, o argumento que diz que todo efeito tem uma causa e Deus seria a causa suprema. Mas aí veio John Stuart Mill. Um pensador brilhante, mas que escorregou feio aqui. Sim, ele tentou refutar o argumento perguntando: se tudo precisa ter uma causa, quem causou Deus? E o Bertrand Russell leu isso e ficou tão maravilhado, tão convencido, que usou no seu livro Por que Não Sou um Cristão? E o texto desconstrói esse erro do Mill com uma precisão cirúrgica, porque o Mill entendeu a lei da causalidade de forma completamente errada. Onde ele errou exatamente. A lei da causalidade clássica não diz que toda coisa que existe precisa de uma causa. Ela diz que todo efeito precisa de uma causa. Ah, a palavra efeito muda tudo. Muda o jogo inteiro. Um efeito é, por sua própria definição, algo causado por outra coisa. Mas Deus não é um efeito. Porque ele tem a aceidade. Perfeito. Ele exige uma causa? Não, porque ele não é um efeito. Ele é eterno, ele é autoexistente. Isso me lembra a anedota que o autor conta no texto, aquela história dos rapazes no bosque. Essa ilustração é ótima para mostrar o absurdo da autocriação. É muito boa. Eles estão andando no bosque e um pergunta: de onde veio a árvore? O amigo responde que Deus fez. Aí pergunta das flores: Deus fez. Até que ele pergunta: de onde Deus veio? E a resposta do amigo revela a confusão de muita gente. Ele responde que Deus criou a si mesmo. O que é um colapso lógico. O material explica muito bem porque essa resposta do amigo está profundamente errada. Porque para criar a si mesmo, Deus precisaria existir antes de existir. Exatamente. É impossível. Para você ser o criador de algo, você tem que existir. Para você ser a coisa criada, você não pode existir ainda. A autocriação é um absurdo lógico absoluto. E o texto ainda pontua que isso refuta a ideia moderna de que o universo, que tem lá seus 17 bilhões de anos, tenha criado a si mesmo do nada. A lógica é a mesma. O nada não cria nada. Sem a aceidade de Deus como base fundamental, nada existiria hoje. Ponto final. Maravilhoso. E depois de estabelecer essa distância imensa, esse abismo entre nós e a aceidade divina, o material muda de foco para os atributos comunicáveis. Aquele nosso espelho humano. E isso, o chamado à imitação. O texto cita Efésios 5, versículos 1 e 2, que diz: sede, pois, imitadores de Deus. E isso prova que nós temos, sim, a capacidade de refletir certas características divinas. Do contrário, esse mandamento não faria o menor sentido. Nós não podemos imitar a onipotência, mas podemos focar em 3 coisas principais que o material traz: santidade, amor e bondade. Começando pela santidade, que tem 2 lados. Tem o lado transcendente,
a grandeza incomunicável. Sim, a majestade que nós nunca vamos alcançar. Mas tem o lado da pureza moral e ética. E essa pureza é comunicável. O Espírito Santo age na nossa santificação para refletirmos isso. E o amor também. O texto usa 1 João 4,8, falando do amor ágape. Aquele amor sacrificial, incondicional, que nasce em Deus. Esse amor nós somos chamados a imitar no trato uns com os outros. Agora, a parte da bondade me chamou muita atenção, porque o texto cita a história do jovem rico no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Quando o jovem chama Jesus de bom mestre. Isso. E Jesus responde dizendo que ninguém é bom senão Deus. Aí parece um conflito. Como a bondade é um atributo comunicável se Jesus diz que ninguém é bom? Se conectarmos isso a um panorama maior, o texto nos ajuda a resolver isso lindamente. O autor lembra de Romanos 3,10, que diz: não há justo nenhum sequer. Diagnosticando a humanidade. Sim, o ser humano caído não é bom por natureza. Nós perdemos essa bondade inerente na queda. A bondade original é exclusiva de Deus, mas o crente pode crescer em bondade pelo agir do Espírito Santo. A bondade é comunicada na regeneração. Exato, ela é um fruto que é produzido em nós, não algo que brota sozinho da nossa natureza corrompida. Falando em justos, isso nos leva direto para o tema do rigor da retidão, a justiça de Deus. Um tema que costuma assustar, e com razão. O texto é muito claro. A justiça de Deus está baseada no seu caráter íntimo. Ele nunca age contra a retidão e, preste atenção, ele nunca pune mais severamente do que os crimes merecem. Isso levanta uma questão importante, porque a maioria das pessoas faz uma confusão imensa entre justiça, misericórdia e graça. É verdade. A gente vê isso o tempo todo. A pessoa clama por justiça, quando na verdade precisava clamar por outra coisa. Se todos fôssemos tratados com justiça pura e simples, todos nós pereceríamos, Sem exceção. sem exceção. É por isso que nós apelamos à misericórdia. O texto cria categorias visuais ótimas para isso. Imagina que existe a justiça de um lado e a não justiça do outro. Certo, uma oposição. Duas coisas muito diferentes. Nós temos a injustiça. Que Deus nunca comete. O texto cita Gênesis 18:25 sobre isso. O juiz de toda a terra fará o que é justo. Deus não comete injustiça. Mas dentro da não justiça, nós também temos a misericórdia e a graça. Elas estão fora da justiça estrita. Sim, e a chave para entender isso é a obrigação. A justiça é devida, ela é necessária. Se você trabalha, o seu salário é justiça, é devido. E a misericórdia? A misericórdia e a graça são voluntárias, elas são espontâneas. Deus não tem a menor obrigação legal ou moral de ser misericordioso com quem quebra a lei dele. Nossa, isso é forte. E resolve muito do nosso problema de reclamar com Deus achando que temos direitos adquiridos. O nosso problema é interno. E tem uma frase marcante do texto sobre isso. Qual frase? Não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Ah, essa inversão explica tudo. Ela tira o foco da ação isolada e coloca na nossa natureza. E eu gosto de como o autor elabora sobre isso usando o próprio ensino de Jesus. A história da árvore. Uma árvore má não tem como produzir bons frutos. O problema está na raiz. Está na raiz. A mudança precisa ser interna. É por isso que dependemos do Espírito Santo. Ele precisa mudar a árvore por dentro, para que a gente possa se conformar externamente à retidão de Deus. É o que Miqueias 6:8 pede de nós, né? Praticar a justiça, amar a misericórdia. Exatamente. E para fechar esse quadro dos atributos comunicáveis, nós temos a questão de como vivermos isso no dia a dia. Conhecimento versus sabedoria. Uma distinção crucial na teologia. O texto aponta para os livros históricos e proféticos. Livros como Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Toda a literatura de sabedoria. E a premissa ali é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas qual é a diferença entre conhecer e ser sábio? Os judeus faziam uma diferença muito prática sobre isso. Conhecimento é você conseguir reter fatos na memória. Você decora informações. Um computador tem muito conhecimento. Perfeito.
Sabedoria, por outro lado, é pegar esse conhecimento e aplicá-lo na prática. É viver esse conhecimento de uma maneira que agrade a Deus. Tomar as decisões certas. Isso. E como o texto deixa claro, nós não temos essa sabedoria naturalmente. Nós somos cheios de insensatez nas nossas escolhas. Nós vemos isso todos os dias. Vemos sim. Então, a aplicação prática que o material nos dá está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Manda orar a Deus. Ele é a fonte de toda a sabedoria e nos dá a sua palavra para que nós deixemos de ser insensatos e sejamos verdadeiramente sábios. Então, o que tudo isso significa? Nós começamos tentando entender como descrever um Deus infinito. E vimos que ele tem a sua identidade muito bem definida. Vimos que Deus possui atributos que nós jamais alcançaremos, os atributos não compartilhados, como a sua absoluta independência, a sua aceidade e a sua simplicidade, sendo um ser não composto de partes. Mas também vimos o outro lado da moeda. Sim, vimos que ele estende a nós qualidades que são comunicáveis. Ele nos dá a capacidade, por meio do Espírito Santo, de refletir o seu amor, a sua justiça, a sua bondade e a sua sabedoria. É um equilíbrio perfeito entre o Deus que está acima de tudo e o Deus que se relaciona conosco e nos transforma à sua imagem. É muito conteúdo, mas muito estruturado. Sabe, para quem acompanhou essa nossa análise inteira hoje, eu gostaria de deixar um pensamento provocativo final. Pensem nisto. A aceidade de Deus nos mostra que até mesmo uma simples folha de grama proclama sua independência total. Como assim? Em nossa cultura, nós celebramos muito ser independente. O indivíduo que, entre aspas, faz a si mesmo. Nós exaltamos a autonomia humana. Mas à luz deste texto, sabendo que dependemos de Deus desde a nossa primeira até a nossa última respiração, Nós somos totalmente frágeis. sim, como reconhecimento dessa nossa absoluta fragilidade, deveria mudar a forma como encaramos as nossas realizações diárias. O orgulho humano simplesmente perde o sentido diante da aceidade divina. É uma reflexão que realmente muda nossa perspectiva sobre quem nós somos, coloca as coisas no devido lugar. Muito obrigado a todos por nos acompanharem neste mergulho fascinante pelos atributos de Deus. Foi excelente! Continuem buscando as respostas mais profundas. Sem dúvida, agradeço de coração a nossa audiência pela companhia. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando e até a próxima exploração.